O Galaxy A05s foi lançado no mercado nacional para ser a melhor compra entre os novos básicos da linha da coreana. Do outro lado, o Redmi 12 procura atrair o consumidor com alguns diferenciais para se alinhar a modelos mais caros da chinesa. Dentro do segmento de entrada, o melhor negócio para o usuário é o smartphone da Samsung ou da Xiaomi. A resposta você vê em detalhes agora no comparativo do Tudo Celular. Iniciamos pelo design com duas aparências bem distintas entre eles. O Galaxy coloca as câmeras individualmente na vertical e utiliza um acabamento fosco na tampa com uma textura suave para melhorar a pegada. E note ainda em forma de gota. Do outro lado, o Redmi também tem as lentes sem um bloco, mas elas são posicionadas com um layout triangular. Este avança mais na frente com um entalhe em furo centralizado. Os dois celulares possuem uma estrutura em plástico, porém a Xiaomi inova ao inserir uma traseira de vidro no seu basicão. Ainda que não tenha uma camada extra de Gorilla Glass para proteger contra arranhões, não deixa de ser um diferencial para a categoria. Sem falar na certificação IP53 para resistência contra respingos e poeira. O coreano é o menor em altura e o mais leve da dupla. Já o chinês tem as dimensões inferiores na largura e na espessura, fora a presença do emissor de infravermelho para transformar o celular no controle remoto da sua TV. Se há uma semelhança entre eles neste quesito, ele está no leitor biométrico que fica incorporado ao botão de energia. A dupla fornece o suporte para a expansão do armazenamento, só que apenas a Samsung deixou uma gaveta tripla com slot dedicado para o cartão microSD, sem precisar compartilhar com o segundo espaço para chip de operadora. Em conectividade, eles trazem Wi-Fi de quinta geração, mas o Bluetooth 5.3 do Redmi 12 é mais avançado que a versão 5.1 do rival, além de ele ser o único que vem com NFC em uma das suas versões. Começamos com um ponto para a Xiaomi. Estes dispositivos utilizam uma tela LCD com resolução Full HD Plus para uma definição de imagem satisfatória. Outro ponto em comum é a taxa de atualização de 90 Hz, que garante uma fluidez melhorada nas animações do sistema. O display do A05s tem 6,7 polegadas, ligeiramente menor que o de 6,8 polegadas do concorrente, mas o que vai fazer a diferença para o coreano é o nível de brilho. Ele supera o do rival chinês e torna melhor a visibilidade em dias ensolarados para o usuário. Pelo menos ambos não decepcionam no contraste e oferecem um amplo ângulo de visão. Também não espere neles suporte a HDR ou qualquer outra tecnologia que melhore a reprodução de serviços de streaming. A Samsung fica com o ponto pelo brilho superior. Como é comum em smartphones de entrada, tanto um quanto o outro chegam com um sistema de áudio mono que contém apenas o alto-falante localizado na parte inferior. Isso acaba comprometendo a experiência imersiva do usuário na hora de consumir músicas e vídeos. Em termos de qualidade, eles não encontram um bom equilíbrio de frequências e acabam por deixar os médios ofuscados. Pelo menos o Galaxy entrega uma potência sonora superior que o Redmi. As fabricantes não deixaram de fora o conector físico para fones de ouvido, que permite plugar qualquer acessório padrão, porém você não vai encontrar algum na embalagem deles. O volume maior dá o ponto para a coreana. Os dois aparelhos saem da caixa com Android 13 de maneira nativa. A Samsung e a Xiaomi prometeram duas atualizações de software para os seus respectivos celulares, ou seja, a garantia até o Android 15 para a dupla. A interface dos dois parece em versão mais enxuta para melhorar a fluidez, que também é ajudada pela taxa de 90 Hz. Já a rede móvel fica limitada da quarta geração pela ausência de 5G neles. Apesar de muitos cortes de recursos, alguns ainda estão presentes neles. O Galaxy oferece o modo janela e a tela dividida nos apps como destaques. Do outro lado, o Redmi permite usar até 4 GB do armazenamento para aprimorar o multitarefas. Sem grandes diferenciais para algum dos lados, damos um empate neste quesito. O A05s vem equipado com a plataforma Snapdragon 686 GB de RAM contra o antigo Helio G88 e apenas 4 GB de memória no Redmi 12. E como eles ficam no desempenho prático, aqui deu a lógica com uma vitória de quase 1 minuto e meio de vantagem para o coreano. Ele levou a melhor na abertura dos apps e na hora de segurá-los em segundo plano. Também não temos mudanças nos benchmarks. O Galaxy supera o Redmi no AnTuTu com uma pontuação 53% superior. O mesmo acontece nos jogos mais pesados que rodam com melhor qualidade na GPU do chip usado pela Samsung. Este é um ponto fácil para o A05s.
Estes celulares seguem o padrão do mercado e possuem uma bateria com capacidade de 5.000 mAh. Isso significa a mesma autonomia? Não é bem assim. Os nossos testes indicaram uma superioridade larga para o Galaxy, que registrou quase 30 horas e ficou acima do Redmi por quase 7 horas de diferença. O chinês até consegue inverter o cenário no carregamento, por ser capaz de completar o processo com cerca de 20 minutos a menos que o coreano. Mas de toda forma, você vai precisar aguardar mais de 2 horas em ambos os casos, portanto o A05S leva o ponto. Ambos os dispositivos têm um conjunto fotográfico triplo liderado por uma câmera principal de 50 megapixels. Ambos capturam imagens com uma nitidez decente apesar da faixa dinâmica limitada, só que o Galaxy possui um HDR mais eficiente e um zoom digital que surpreende de maneira positiva. Em locais escuros, a dupla se equipara na qualidade das fotos noturnas. A macro deles é a mais fraca do trio de lentes e peca por vir com baixa resolução e não suporta foco automático. O A05S traz um sensor de desfoque que torna as fotos melhores que o modo retrato via software do concorrente. O Redmi responde com uma câmera ultra-wide para registrar uma área maior dos cenários. No geral, temos uma performance superior no coreano que marca em câmeras. A filmadora deles fica restrita à resolução Full HD, porém o Galaxy oferece o diferencial de gravar em 60 fps contra apenas 30 fps do Redmi, para uma maior fluidez nos vídeos. O coreano ainda possui a melhor qualidade de imagem e de som. Eles se assemelham no foco ágil e na falta de um sistema de estabilização para lidar melhor com os tremidos. A Samsung tem mais acertos e pontua em vídeos. O Galaxy tem uma câmera frontal de 13 megapixels contra uma de 8 megapixels presente no Redmi. Os dois fazem boas selfies em locais iluminados, mas você vai encontrar mais detalhes nos registros do A05S, seja durante o dia ou à noite. Ao menos eles acertam no desfoque e não deixam o fundo estourado no modo retrato. As filmagens de frente deles não passam de Full HD a 30 fps. A Samsung amplia a vantagem sobre a Xiaomi no placar. Destes aparelhos somente, o Galaxy A05S foi lançado de maneira oficial no Brasil, pelo preço sugerido de R$1.000. No mercado atual, ele pode ser encontrado por algo em torno de R$900, ainda acima dos pouco mais de 800 cobrados pelo Redmi 12 na compra por meio de importadores. Como qualquer economia faz a diferença no bolso do consumidor, a Xiaomi fecha o comparativo com o último ponto. Neste embate entre dois modelos de entrada, a Samsung venceu a Xiaomi com facilidade no placar. O Galaxy A05S mostrou ser superior em mais pontos, como na tela com mais brilho, no som mais potente, no melhor desempenho multitarefas e na maior autonomia de bateria. Ele também vence nas câmeras com as fotos traseiras que acertam no HDR e no zoom, os vídeos em Full HD a 60 fps para maior fluidez e as selfies com mais detalhes. Do outro lado, o Redmi 12 tem como principal destaque o seu design. Ele oferece tanto a construção mais premium pela traseira de vidro, quanto a maior resistência graças à certificação IP53, além de ter a mesma longevidade de software que o concorrente. O chinês também pode ser encontrado por um valor inferior no varejo nacional, mas é preciso colocar na balança as vantagens de cada um, para saber se não compensa investir um pouco mais pelos benefícios do coreano, já que a distância deles no custo não se mostra tão grande. Fim de papo e mais um duelo, desta vez para analisar qual das fabricantes possui o melhor aparelho de entrada da dupla. Agora, antes da nossa despedida, chegou a hora de a gente saber a sua opinião. Você acredita que a diferença entre eles é tão grande quanto o placar mostrou? Qual seria a sua opção de compra se tivesse que escolher entre os dois? Comenta tudo aí no espaço abaixo. Fica também o nosso convite para você clicar nos links aí na descrição do vídeo para conferir o duelo completo em texto e as melhores ofertas para estes e outros smartphones lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima!